A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho hoje uma palavra de Deus para o seu coração. Eu peço que você ouça essa mensagem até o final. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E caso você possa, no final desse culto, no final dessa transmissão, nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Nós vamos compartilhar o vinho e o pão. O vinho, que é o suco, né, que a gente sempre prepara aqui. Nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus, como está ordenado nas Escrituras. Então eu peço a você que prepare aí o seu elemento pão, o elemento vinho, para que juntos nós possamos cear e relembrar a morte de Cristo. Amém? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, isso nos ajuda muito, isso tem nos ajudado muito. Nós somos um projeto independente que não está vinculado a nenhuma igreja. Então nós usamos os nossos próprios recursos para administrar, desculpem, usamos os nossos próprios recursos para administrar esse canal, para divulgar a palavra de Deus e todos os dias postamos vídeos aqui. E esse compartilhamento da mensagem, a inscrição no canal é que tem nos ajudado. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar sobre humildade. Humildade. Você se considera uma pessoa humilde? Você convive com pessoas humildes? A humildade é uma qualidade muito importante. Quando nós paramos para examinar as Escrituras, nós nos damos conta de como Deus se alegra com pessoas humildes. O que é uma pessoa humilde? É aquela pessoa que reconhece que a sua vida depende de Deus. É aquela pessoa que tudo que ela faz, os talentos que ela tem, o seu sucesso, ela reconhece que tudo isso vem de Deus. Quem é humilde sabe que sem Deus ele não é nada. O orgulho é o contrário da humildade. E o orgulho nos afasta de Deus. Mas a humildade nos aproxima do Senhor. A humildade nos leva a reconhecer os nossos pecados e a pedir perdão pelos nossos pecados. A humildade nos ajuda no relacionamento com as outras pessoas. Então, quem é humilde reconhece que não é melhor do que ninguém. Quem é humilde reconhece que todos merecem a graça, o perdão e o amor de Deus. Deus abençoa pessoas humildes. Eu quero falar sobre isso. Então eu peço que você acompanhe essa mensagem até o final e que o Espírito Santo fale ao seu coração da mesma maneira como ele falou comigo. Eu quero inicialmente ler um texto com você que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 12. Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 12. Abra sua Bíblia, por gentileza. Diz assim o texto. Essa versão que eu vou ler aqui é na Bíblia A Mensagem, tá bom? Diz assim. Para alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples,
Jesus contou a seguinte história. 2 homens foram ao templo para orar. Um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros ou como este cobrador de impostos. Sabes que jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. Ele se gabava disso. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa, num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima. Apenas dizia: Deus, tem misericórdia, perdoa este pecador. Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar com a cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Perdão, irmãos. Essa parábola contada por Jesus fala muito do sentimento que a igreja, de forma geral, tem em relação àqueles que não fazem parte da igreja. Nós nos vemos como seres superiores, como se tivéssemos sido escolhidos por Deus por causa de algum mérito nosso. Mas temos sempre que nos lembrar que aos olhos do Senhor somos todos pecadores. Fomos destituídos da glória de Deus e somos carentes do amor, da misericórdia e do perdão do Senhor. O que muda são os pecados. E a sociedade passou a classificar o pecado. Mas isso é uma coisa que Deus não faz. Para Deus não existe pecado maior ou menor, mais grave e menos grave. Para Deus existe o pecado. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, que nós já estudamos e já pregamos várias vezes, o filho que ficou em casa não era melhor do que o seu irmão que saiu de casa. Talvez o que saiu fosse apenas mais corajoso do que o outro. Inclusive, ao final da parábola do filho pródigo, Jesus dá uma ênfase à atitude ciumenta do irmão do filho pródigo, que mostrou a sua indignação quando o pai fez uma festa para o filho que havia se perdido e voltado para casa. Então, para Deus, não existe diferença, mas sim existe aquele que se humilha e aquele que se ensoberbece. Aquele que reconhece os seus defeitos e aquele que se acha maior do que os outros. Tiago, capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Existem os mandamentos de Deus, existe a lei de Deus, e tem pessoas que se esforçam em cumprir a lei de Deus, em cumpri-la na sua íntegra, e isso é bom, isso deve ser feito por nós devemos buscar a santidade, a integridade, a retidão de caráter. Mas nós não devemos nos orgulhar disso, porque em algum ponto da lei nós iremos tropeçar. E Tiago está falando aqui que se nós tropeçarmos em apenas um ponto, nós nos tornamos de culpá-la, ou melhor, nós nos tornamos culpados de quebrar a lei
inteiramente. Isso aqui revela o padrão de Deus em relação ao pecado. Então, não adianta se gabar de cumprir alguns mandamentos se você não cumpre outros. O irmão do filho pródigo não saiu de casa, mas o seu coração estava tomado pela inveja, pelo ódio do seu irmão. O fariseu, que foi mencionado aqui na parábola que eu li inicialmente, não era adúltero e ladrão, segundo as palavras dele, mas ele era uma pessoa orgulhosa, que se achava melhor do que os outros. Amém? Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Aos olhos de Deus, nós não somos melhores do que ninguém. Ah, pastor, mas eu sou da igreja tal, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou obreiro. Amém, glória a Deus por isso. Continue fazendo a obra do Senhor. Mas não se ache melhor do que ninguém porque você tem um título, porque você tem um cargo, porque você já conseguiu vencer alguns pecados na sua vida. Mas lembre-se de que tem pessoas que ainda não conseguiram vencer. Talvez esses pecados que para você foram fáceis de se desvencilhar deles, tem pessoas ainda lutando contra essas tentações. E você não é melhor do que elas. Um outro exemplo que Deus me levou a refletir aqui foi do apóstolo Paulo, que antes era chamado de Saulo. A vida de Paulo é um dos maiores exemplos de conversão que estão contidos na Bíblia. Paulo era um religioso, um homem que se considerava irrepreensível, segundo a lei judaica, e realmente ele cumpria os rituais da lei. Mas ele também era um homem que, no fundo, tinha o coração carregado de ódio. Depois que Estevão foi morto por causa do seu testemunho, esse fato desencadeou uma perseguição terrível contra a igreja em Jerusalém. Os cristãos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pela Judéia e por Samaria. E a palavra de Deus diz que naquele momento, Saulo se mostrou um homem cruel e impiedoso, que devastava a igreja, invadindo as casas dos cristãos, levando homens e mulheres para a cadeia. Ele promovia uma perseguição implacável aos discípulos do Senhor. Ele estava ansioso para exterminar os seguidores de Cristo. E Paulo, ou melhor, Saulo, pediu ao sacerdote principal ordens de prisão para apresentar nas sinagogas de Damasco, porque com aquele documento em mãos, caso ele encontrasse alguém que fosse seguidor de Cristo, ele poderia prendê-los e levá-los para Jerusalém. Olha só, Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que nós tanto admiramos, das cartas, dos testemunhos, das palavras maravilhosas, ele achava, naquela época, que poderia perseguir, prender e matar em nome de Deus. Paulo estava cego pelo ódio, mas ele não percebia isso. Só que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E esse homem cruel e sanguinário, que representava o ódio e o terror para a igreja, teve um encontro com Jesus, quando ele estava a caminho de Damasco. E ali ele ouviu a voz do próprio Jesus, que perguntava para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento, a vida de Saulo mudou completamente. Ele teve a sua visão restaurada e agora ele conseguia enxergar com clareza que Deus
não é um Deus vingativo e punitivo, mas que a natureza de Deus é amor, perdão e misericórdia. Paulo agora via Deus da maneira correta e também via a si mesmo como ele realmente era, um pecador, cego por causa da sua ignorância, por causa do seu orgulho, da falta de humildade e por causa da sua intolerância. Talvez seja por isso que ele tenha escrito na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, talvez seja por isso que ele escreveu essas palavras aqui. Olha só o que ele diz. Isso aqui já é o Paulo convertido, com uma nova visão de Deus, de Jesus, das pessoas. Olha o que ele fala. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele agora via as coisas de uma forma clara. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E entre esses pecadores, eu sou o pior de todos. E ele continua dizendo, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Aleluia! A mudança que aconteceu na vida de Paulo é um exemplo que hoje serve para que eu e você possamos nos espelhar. Ninguém é o dono da razão, nós não somos os senhores da verdade, ninguém é totalmente digno de justiça. Não somos melhores do que ninguém porque cumprimos regras ou porque fazemos parte de uma instituição religiosa. Carteirinha de membro de igreja não vai te dar acesso ao céu, não vai te dar salvação. Aquele homem que antes se orgulhava da sua religiosidade e do rigor com o qual ele encarava aquilo que para ele era missão, mesmo que essa missão, entre aspas, estivesse arraigada na violência, agora, depois de conhecer o Cristo justo, misericordioso, compassivo, ele escreve aos Gálatas no capítulo 6, no versículo 14, Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo escreveu também a seguinte afirmação: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E eu sempre gosto de comparar versões bíblicas, e eu fui ler essa mesma passagem na versão A Mensagem, né, que eu tenho divulgado bastante aqui, e lá está traduzido da seguinte maneira: quanto a mim, não vou me orgulhar de nada, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa daquela cruz, fui crucificado aos olhos do mundo, libertado da atmosfera sufocante, da necessidade de agradar os outros e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles. Percebem que esta é a questão principal? Não é o que fazemos, como submeter-se à circuncisão
ou rejeitá-la? Porque aqui era uma discussão se os cristãos deveriam se circuncidar ou não. E ele continua dizendo assim: é o que Deus está fazendo. E Ele está criando algo novo, uma vida livre. Todos os que caminham por esse padrão são o verdadeiro Israel de Deus, seu povo escolhido. Paz e misericórdia sejam com eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A religião não importava mais para Paulo. Condenar e punir as pessoas já não tinha mais nenhum sentido, porque agora os olhos dele haviam sido abertos e o seu coração tinha sido inundado com o amor de Deus. Somente aqueles que recebem essa revelação do amor do Pai por nós e da miserabilidade humana é que se tornam a verdadeira Igreja de Cristo aqui na Terra. Se você um dia recebeu a Cristo no seu coração, se você teve os seus pecados perdoados, se o seu nome foi escrito no livro da vida, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas se por causa disso você tem se achado melhor do que as pessoas que ainda não tiveram essa experiência, peça a Deus que abra os seus olhos. Peça ao Senhor que traga arrependimento ao seu coração e tire da sua vida todo o orgulho e toda a vaidade que tem feito parte do seu caráter. Seja uma pessoa mais humilde. Seja humilde. Colossenses capítulo 3, versículo 12, Paulo escreveu assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? Que o Espírito Santo possa ministrar humildade ao seu coração nesse dia. Em nome de Jesus. Que a partir do conhecimento da palavra, nós possamos nos tornar mais humildes. E quanto mais crescermos em unção e graça, mais possamos nos submeter à soberania de Deus e nos humilhar diante do Senhor e ter uma atitude humilde de servos e não de juízes. Eu termino essa reflexão com Tiago, capítulo 4, versículo 6, a parte B. Tiago, capítulo 4, versículo 6, a parte B, que diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Deus resiste àquele que é soberbo, mas concede graça àquele que é humilde. Amém? E hoje, como nós estamos celebrando aqui o dia da ceia do Senhor, o dia em que nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Jesus, do sacrifício de Jesus. Reconhecemos que pela graça de Deus fomos alcançados por essa palavra. Eu quero convidar você a tomar a ceia junto comigo hoje. E antes do texto, que eu costumo ler aqui na ceia, de Coríntios, eu quero ler a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Enquanto isso, você pode ir colocando aí o seu pedido de oração.
Amém? É um culto a Deus. Culto tem palavra, culto tem esse momento aqui de ceia, uma vez por mês eu faço isso, e culto tem oração. Então, apresente aqui nos comentários o seu pedido de oração. Mas eu quero ler esse texto para você. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Depois você pode voltar essa mensagem, dá um pause, volta, anota esses versículos. Eles são importantes. Conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Olha o que Paulo escreveu. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo está falando isso para a igreja em Éfeso. Versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Olha, cristão não pode ser soberbo e violento. Cristão, de acordo com a Bíblia, tem que ser humilde e dócil. E ele continua dizendo, e sejam pacientes. Não sejam intolerantes, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu quero terminar aqui com um apelo à unidade. Que eu e você possamos ser uma igreja marcada pela humildade, pela gentileza, pela paciência, que possamos aprender a conviver com as diferenças, suportando uns aos outros com amor. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. E eu convido você que já compreendeu, que já entendeu isso, que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, que somente por meio de Jesus nós podemos chegar até Deus. Eu convido você a fazer parte desse momento aqui, de celebrarmos o sacrifício de Jesus, de relembrarmos aquilo que Jesus fez por nós. Quando Jesus estava para morrer, ele reuniu os seus melhores amigos, os seus discípulos, aqueles que andavam com ele, e ele deu um jantar de despedida. E ali, durante aquele jantar, Jesus pegou o pão e falou, olha, esse pão aqui, ele representa o meu corpo, que é entregue por vocês, que vai ser quebrado por vocês. E Jesus pegou o vinho e falou, esse vinho aqui simboliza o meu sangue, que é derramado por causa dos pecados de vocês. Então, depois que eu partir, todas as vezes que vocês se reunirem e fizerem isso, vocês estarão lembrando a minha morte. Amém? E o apóstolo Paulo, que não estava nessa reunião, mas que recebeu essa revelação no seu espírito, pelo próprio Jesus, ele fala, eu recebi do Senhor, ele nos ensinou isso, esse princípio que está em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 25. Olha o que Paulo escreveu. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. O momento de ceia é um momento de comunhão, é um momento de unidade e é um momento em que torna todos nós iguais. Quando nos assentamos à mesa para ceiar, nós ficamos todos no mesmo nível. O ato de nos assentarmos para tomar a ceia, para compartilhar essa ceia que é espiritual, que está simbolizada aqui por elementos físicos, mas que é espiritual. Nesse momento nós nos tornamos iguais. Não existe ninguém maior do que ninguém. Todos nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. E é isso que torna esse momento tão sublime, tão maravilhoso. E eu convido você, que já reconheceu a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, a tomar essa ceia junto comigo. Eu quero que você pegue o elemento pão e o suco de uva e vamos comer e beber todos juntos, em nome de Jesus. E diante dessa palavra, eu quero convidar você a orar junto comigo, a clamar ao Senhor. Vamos orar uns pelos outros com humildade, sabendo da nossa dependência em Deus. Sabemos que dependemos do Espírito Santo. Vamos clamar ao Senhor. Não somente apresente, desculpa, não só apresente o seu pedido de oração aqui, mas também leia os pedidos de oração das outras pessoas que foram colocados aqui. Tem pessoas passando por grandes problemas e você pode usar a sua voz em oração nesse momento, clamando a Deus em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Deus amado e querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós glorificamos o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu sacrifício, pela tua paciência conosco. Ó Deus, pedimos perdão pela nossa soberba. Pedimos perdão por nos acharmos melhores, maiores do que as demais pessoas. Mas reconhecemos a nossa dependência no Senhor. E declaramos que não seríamos nada sem o teu perdão, sem o teu amor, sem a tua misericórdia. Por isso, que o teu Espírito Santo nos faça cada dia mais humildes, cada dia mais cientes da nossa pequenez e da nossa miserabilidade. Em nome de Jesus, perdoa a nossa arrogância, perdoa a nossa atitude de julgar e condenar as pessoas, porque somente o Senhor tem o direito a fazer isso. Ó Deus, eu quero apresentar ao Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui. São muitas situações, Pai. São muitas pessoas que depositam no Senhor a sua confiança e a sua esperança. Por isso eu peço que o Senhor leve alento, conforto e paz a esse irmão e a essa irmã que tem passado por esse problema, por essa enfermidade, que tem enfrentado essa crise. Eu peço ao Senhor que leve paz e estabilidade a essa família, que haja uma trégua, Senhor, entre esse casal, que essa família não seja destruída. Em nome de Jesus.
Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que pode, num piscar de olhos, estabelecer a cura, independente do diagnóstico médico que essa irmã recebeu, que esse irmão recebeu. Não importa qual seja a enfermidade, física ou espiritual, o Senhor tem poder sobre todas elas. E no nome de Jesus, tomando posse da autoridade que nos foi concedida, que nos foi outorgada na cruz do Calvário, nós ministramos a cura, nós declaramos a cura, segundo a tua vontade, Pai. Derrama a tua cura, o teu bálsamo sobre a vida dele, sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Deus, eu oro para que haja unidade no seio da tua igreja. Que possamos chegar a um acordo, que possamos nos lembrar que existe algo muito maior que nos une. Embora muitas coisas, muitas diferenças tenham nos últimos tempos nos afastado, nos dispersado, mas que possamos nos lembrar novamente de que em Cristo somos um, para que o mundo saiba que o Senhor enviou Jesus. Estabeleça a unidade no seio da tua igreja. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Receba a revelação da palavra. Receba cada promessa que foi liberada aqui sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Tenha um mês de outubro abençoado. Deus é contigo. Deus tem visto a sua luta. Deus tem visto as suas dificuldades. Ele não te desampara. Ele é um Deus que supre as suas necessidades. Ele é um Deus que pode te dar um novo fôlego de vida, pode renovar a sua fé, pode fortalecer o seu espírito. Se fortaleça no Senhor. Seja abençoado para a glória de Deus, seja abençoada para a glória de Deus. Tenha uma semana de bênção, de vitória, de milagre, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Obrigado a todos que nos ajudam compartilhando essa palavra, se inscrevendo no nosso canal, aqueles que nos mandam ofertas espontâneas, que nos ajudaram no Superchat. Que Deus abençoe poderosamente e multiplique na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima transmissão, até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.